Eu espero que agora esse telefone não vacila comigo. Uai, tem que passar um glossinho, né? Pra não ficar com a boca muito estranha, né? Besta. Bora? Eu acho que agora vai, hein, gente? Vê se o som tá ok, a imagem... Não, a imagem tá ok, né? Pelo visto, né? Vai me dando ok aí se o som tá legal, se a imagem tá legal. Oh, Jesus! Bora, bora, bora. Chama mais um pessoal aí pra entrar aí. Muito bem. Obrigada pelo linda. Gente, vamos lá. Vocês que já estão aí, vamos lá, né? Vamos falar. Vamos continuar, porque deixa o pessoal vai entrando aí, mais o pessoal que tava. O som tá show, tá legal. Então, bora. Bora, porque o assunto... Nossa, é muito assunto, assim, né? Eu vou tentar correr um pouco, porque pelo horário nós já ultrapassamos o nosso tempo de começar. Eu acho que eu vou começar mais cedo. Eu acho que eu vou começar... estourou a luz. Eu acho que eu vou ter que começar mais cedo. Eu vou ter que começar às 7 horas, porque às 7h30 tá dando esses percalços aqui de vez em quando e tá atrapalhando a gente. Mas vamos lá. Nosso assunto hoje, nosso bate-papo, como eu falei pra vocês, sobre manipulação psicológica. É um assunto polêmico, é um assunto que a gente tem que ter um pouco de cautela pra falar dele. Porque nem sempre é manipulação, mas parece ser manipulação. Então, assim, hoje a gente vai destrinchar um pouco com relação à manipulação. O que é manipulação, o que é convencimento, o que é persuasão e como que isso se engloba na nossa vida. Ei, Flávio, boa noite, amigo. Então vamos lá, como eu disse para vocês, toda semana eu tô aqui tentando trazer algo, alguma informação, algum conhecimento para vocês do meu dia a dia, do meu aprendizado, das coisas que eu conheço, das pessoas que eu encontro, dos atendimentos que eu faço. E isso eu trago um compilado para vocês de todos os assuntos. Ei, Fê, meu Deus, que saudade, gente do céu, preciso conhecer a Eva. A Evinha vai andar e eu não conheço ainda. Mas eu prometo que eu vou, calma. Tô sempre prometendo, né? E aí, gente, é isso que eu tô falando pra vocês. Eu trago pra vocês minha convivência, conhecimento, estudo, cursos. Eu vou juntando, vou compilando aqui e trago e vou tentar trazer do jeito mais fácil para vocês entenderem o que eu tô falando, o que eu tô querendo dizer, o que eu tô falando. Gente, eu prometo que eu vou, Fê. Eu tenho que ir, eu preciso, senão daqui a pouco a Evinha tá andando e eu não conheço a Evinha ainda. Eva, linda, gente, linda, a bebê da Fernanda é linda. Um serzinho de luz, linda. Então vamos lá. Dou de presente para vocês todo o conhecimento que tem aqui. Nossa música, a música é aquele 1%, quem não ouviu, eu não coloquei mais aqui porque eu troquei de telefone, mas a música fala: eu abro a porta, eu puxo a cadeira do jantar, à luz de velas, pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. Meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia, no estilo Dom Juan. Dormiu bem, meu amor? É domingo de manhã. Vamos pegar uma praia. Deu saudade do seu beijo. Aí até aí tudo bem. Até aí tudo ok. Mas o problema é quando fala: trato todas iguais. Esse é o meu defeito. Tô namorando todo mundo. Eu quero que vocês peguem esse pulo do gato nessa música. Esse é o pulo do gato. Quando ele fala, trato todas iguais, esse é o meu defeito, gente, tá na cara, óbvio e evidente que é um estilo de manipulação psicológica. Psicológica emocional, no caso, né? Porque aí quando a gente fala de psicologia, de psicológico, a gente tanto usa as emoções quanto usa a questão mental. Então, quando ele fala trato
todas iguais, esse é o meu defeito. Então, existe um contexto de manipulação, ou seja, eu faço tudo em benefício próprio. Então, nós vamos falar isso melhor tudo que nós vamos falar aqui hoje, ok? Então, vamos lá. Presta atenção, gente. Manipulação. Toda vez que a gente fala de manipulação psicológica, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, a primeira coisa que vem como ponto de interrogação, tradicionalmente está ligada ao quê? Relacionamentos. Relacionamentos. Quando fala assim, manipulação psicológica, parece que já é taxativo da gente já imaginar tradicionalmente relacionamentos amorosos. Mas não é só nos relacionamentos amorosos que a gente pensa e deve pensar da manipulação psicológica. A manipulação ela vai estar em todos os lugares, em inúmeras situações, pode existir algum tipo e algum estilo de manipulação psicológica. Lógico, aproveitar que hoje é dia dos namorados, a gente vai falar sobre manipulação psicológica. Eu vou dar alguns exemplos muito comuns com relação à manipulação. No final da live eu vou dar cinco formatos sutis de manipulação para vocês entenderem, talvez, quando você está sendo manipulado ou não. Uma coisa que eu quero falar para vocês, nem sempre é manipulação, tá? Nem sempre. Mesmo que eu vou dar algumas características aqui, não significa que você está sendo manipulado. Não é isso. Eu não quero afirmar nada aqui. Eu quero dizer que existem condições, situações e acontecimentos que nos dão a entender que pode ser algum tipo de manipulação. E aí vocês vão entender a diferença disso tudo, tá? Uma das situações que a gente vê muito questão de manipulação é em vendas, né? Nas vendas a gente vê muito essa questão de manipulação. Pouco tempo, não tem muito tempo, chegaram uns rapazes na casa da minha avó oferecendo, eu não lembro o que agora exatamente, mas eles foram tão manipuladores, que a minha avó acabou de assinar, de dar os papéis, eles saíram, ela começou a chorar. Porque foi uma situação tão agressiva, tivemos que entrar na justiça, tivemos que entrar lá na empresa deles, lá, sei lá de onde que foi. Minhas primas que são advogadas tiveram que ver sobre isso judicialmente, porque teve uma condição muito agressiva naquele momento com relação à manipulação psicológica de uma senhora de quase 80 anos. Então, isso julga até crime, né? É levado até como crime. Então, não é só em relacionamento. Existe um grande grau, teoricamente, se a gente imaginar hoje, no nosso dia a dia, quando a gente fala de manipulação psicológica hoje, é taxativo pensar em relacionamentos. Não é só homens e não é só mulheres. É dentro dos relacionamentos fazer jogadas psicológicas e até, num grau mais elevado, as torturas psicológicas. Que aí vocês vão entender um pouco sobre tortura psicológica, né? A tortura psicológica, ela já está além da manipulação. Porque aí, quando você fala de tortura, você já tem um grau de domínio de uma forma muito, talvez até agressiva. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Então aí existe uma manipulação agressiva, torturante, que a pessoa ela não consegue nem resolver determinadas situações porque existe algo por trás agredindo o psicológico dela, torturando o psicológico dela. E às vezes isso é sabido, a pessoa realmente faz sabendo que se ela fizer aquilo ela ganha o jogo, mais ou menos dessa forma. Então assim, vendas, no dia a dia existe muito jogo de manipulação.
mas vocês vão entender quando eu quero dizer que nem tudo é manipulação, porque existe consentimento, consciente e inconsciente? Sim, existe. Então, assim, primeira coisa que eu quero diferenciar com vocês é sobre convencimento e persuasão. Não falaremos ainda de manipulação. Primeiro nós vamos entender a base. Eu quero que vocês entendam a base do que é essa troca. Convencer, persuadir, fazer a pessoa fazer o que eu quero que ela faça. Tem uma jogada por trás dessa história, né? E aí, psicologicamente falando, isso tem vários porquês. Isso pode estar envolvido com a própria personalidade da pessoa, pessoas mais persuasivas, pessoas mais convincentes, pessoas mais argumentativas e pessoas mais passivas, mais submissas, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de imposição. Então, quando entra nesse jogo, acaba sempre um dominando e o outro sendo dominado em determinadas situações. Então, isso é tradicional no dia a dia, na nossa vida, ter sempre alguém que tenha uma facilidade maior de se posicionar, se impor, liderar, falar, e a outra pessoa tendenciosamente ser uma pessoa mais passiva, mais receptiva. Só que aí tem a linha sutil. Sempre vai ter essa linha sutil entre até onde é troca e dali pra frente é manipulação. Então eu quero falar de uma forma muito simples hoje para que vocês entendam essa diferença e essa linha muito tênue entre troca, porque, gente, nem tudo é manipulação, tem consentimento, tem vida envolvida, tem relacionamento, tem vendas, tem trabalho, tudo. Existe um contexto por trás. Se alguém me convence de algo e eu quero aquilo, ok, não tem manipulação, tem troca. Então, o que é convencimento? Se tem alguém escrevendo, escreve. O que é convencimento? Quando é que você convence uma pessoa? Então, o primeiro ponto, convencimento. Convencimento é nada mais que um discurso informativo baseado em fatos. Então, eu tenho um discurso informativo baseado em fatos. Não tem muito... É a realidade. É o que é. É absolutamente o que é. Então, quando eu vou convencer alguém, eu vou levar fatos, números, dados. Eu vou... para que a pessoa compreenda o que eu estou falando. Então, por exemplo, lá no tribunal, você tem lá o réu, e aí existe o advogado, o promotor, o juiz, estão lá fazendo aquela jogada toda de convencimento. Quem é que traz maior número de provas para convencer ali o juiz ou não? Aí tem jogo de persuasão junto, mas eu tô falando de números. Defender uma tese de mestrado, defender uma tese de doutorado, isso são dados. Até um TCC de uma pós-graduação ou de faculdade são dados, são pesquisa, isso tem que mostrar resultado. Então, convencimento por si só é factual, né? Como a gente chama, é fato, é resultado, são números, é algo que você demonstra com realidade. Olha aqui, olha, investe na bolsa de valores porque você vai ganhar dinheiro. Tá, mas me convence que eu tenho que fazer isso. E aí você pega lá o seu celular, mostra e fala, olha, eu investi tanto e ganhei tanto, estou ganhando tanto. Opa, peraí, você tá me trazendo fatos para me convencer que investir na bolsa de valores é uma boa. Isso é convencimento. E aí eu olho para os seus resultados e falo, beleza, ótimo, vou fazer também. Então você me convenceu de algo. Ok? Fatos. Tá. E aí nós vamos para o segundo passo, que é a persuasão.
Persuasão, gente. Todo mundo usa da persuasão em algum momento da vida, em qualquer situação, não só da persuasão, mas também do convencimento. Isso faz parte das relações humanas. Convencer, persuadir, infelizmente manipular, isso faz parte das relações humanas. Então vamos para o segundo passo, persuasão. A persuasão, ela já vai ter um pouco de apelo emocional. A persuasão, ela já vai envolver apelo emocional, ela já vai apelar para empatia, ela já vai apelar para o uso de algumas artimanhas, um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Tem muito mais a ver com as ideias da própria pessoa. Ela quer te convencer de algo que ela quer, que ela acredita, mas que também vai ser bom para você, que não vai ser ruim para você, ou uma ideia que eu tenho, que eu acho interessante, que eu trago aqui para vocês com a minha carga emocional, eu estou aqui fazendo uma persuasão agora. Junto com convencimento, eu trago dados, mas às vezes eu trago também apelo emocional. Eu trago isso aqui. Eu tenho uma carga de persuasão às vezes, ou na maior parte das vezes, porque eu quero mostrar o que eu sinto, o que acontece dentro de mim, e se for bom para você, você usa na sua vida, você usa no seu dia a dia. E aí você vai parar para pensar, vai raciocinar, vai pensar e vai usar ou não os fatos, os dados e a minha própria entrega emocional aqui para vocês. Então, quando a gente fala de persuasão, não precisa ser muito lógico. Eu não preciso de trazer dados. Por exemplo, quando eu falo para vocês e eu morro de falar que a vida tem prazo de validade. Aqui eu trago um apelo emocional para vocês. Eu trago uma carga emocional. Quando eu faço essa pergunta, até quando? Até quando você vai deixar de viver? Até quando você vai isso? Aqui eu trago uma persuasão. Eu trago fatos. Sim, a vida tem prazo. Um dia nós vamos embora daqui. Nós não vamos estar sempre aqui. Mas eu trago junto uma emoção com isso. Então, eu uso da persuasão, porque já é minha. Naturalmente eu sou assim mesmo, tá? Eu tenho essa carga porque na minha personalidade, como os meus aluninhos do método Você Já Sabe, na minha personalidade existe uma coisa chamada intensidade. Então tudo que eu coloco intensidade, porque já é natural meu. Se eu amo muito. Se eu não gosto nada. Se eu quero muito. Então, quando eu quero, eu coloco uma carga emocional em cima disso para conseguir. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar um carro e minha mãe tem dinheiro, quem dera que ela tivesse para me dar um carro, eu poderia usar da persuasão, chegar para ela e falar: poxa, mãe, olha só, eu tô sem carro, eu sofri um acidente e eu perdi meu carro e é tão importante, olha só, é tão importante a gente ter um carro aqui em casa, porque às vezes você precisa de fazer as coisas, eu tô sem carro, e às vezes você depende dos meninos, é mais difícil, estão trabalhando, papai tá lá na roça. Então a gente podia ter um carro aqui em casa, porque um carro aqui em casa ia adiantar a nossa vida, a minha e a sua. Olha só, eu estou usando dados. Eu realmente perdi o carro, eu estou tentando convencer minha mãe de que ela poderia me dar um carro. Mas só que eu estou usando poxa mãe, vamos lá, tal, vai ser bom para nós, olha só, a gente não vai ficar a pé, a gente vai fazer... E aí eu vou mexer com a minha mãe até que eu consigo convencer ela, mas que seja bom para nós duas. E mesmo que fosse bom só para mim, entre aspas... Se minha mãe me desse o carro com todo o amor do mundo, não se arrependesse e fizesse porque ela realmente acha que eu mereço, ok, tá tudo certo. Foi uma troca. Eu pedi e ela me deu.
Às vezes eu nem pedi, eu só falei e ela me deu. Ok, isso é troca, isso é necessário, isso é relacionamento. Relacionamentos são feitos de trocas. Eu faço algo, você faz algo, eu te dou alguma coisa, você também, e a gente alimenta as vidas que estão envolvidas em tudo que a gente faz, porque nós somos seres relacionais. Então até aqui, gente, estão entendendo? Tá tudo certo para vocês? Aqui até agora nós não estamos falando de manipulação, nós estamos falando de convencimento e persuasão. São duas coisas que vão embasar até mesmo a manipulação, ok? Até aqui tudo bem? Beleza. Vocês me falam aí, gente, alguma coisa, se vocês estão entendendo, eu preciso saber. Bota um joinha, uma cabecinha explodindo, um coraçãozinho, qualquer coisa, para eu saber que vocês estão seguindo o meu raciocínio, que tá tudo certo. Porque às vezes para mim aqui é fácil eu estar falando isso para vocês, mas eu não sei se vocês estão conseguindo entender. E eu tô falando da forma mais simples que eu achei possível para falar para vocês sobre assuntos, às vezes, até meio complicados de se entender, tá? Não é tão simples assim, às vezes, entender o que é manipulação, o que é convencimento e o que é persuasão. Mônica, muito obrigada pela sua mãozinha aí. Ótimo. Então, continuamos a nossa parte. Então, vamos lá. Agora, para falar de manipulação, eu vou contar uma história, depois eu vou contar outra história. Presta atenção. Em 2016, presta atenção o que é manipulação, hein? Agora nós vamos entrar realmente para falar sobre manipulação. Em 2016, um australiano chamado Gaskell foi passear de férias lá na Malásia, sei lá na Ásia, lá na Malásia, e ele foi para um parque nacional lá, tá? Um parque nacional chamado Mulunguimulu, alguma coisa assim. E ele foi passear nesse parque e nesse passeio ele desceu uma montanha desse passeio, que ele tava com um monte de gente junto, né? Ele desceu e nesse local, várias trilhas, várias árvores, ele foi pensando que ele ia ter uma conexão maior com a natureza. E ele desceu e foi descendo, e foi descendo, e foi descendo, e ele decidiu ficar afastado da bagunça das pessoas que estavam lá em cima, tudo junto, embolado. E ele queria, né, como eu falei para vocês, ter esse contato maior com a natureza e se meteu mata dentro. Não deu outra, óbvio, né? Ele entrou numa mata que ele não conhecia. Ele ficou perdido por quase 2 semanas. Quando foram achar ele, gente, ele estava desnutrido, ele estava todo arrebentado, estava cheio de sanguessuga nas pernas. Ele só não morreu porque realmente não era a hora dele morrer. Então você imagina, uma pessoa entra num lugar desconhecido, várias trilhas, várias coisas. Então, olha só, presta atenção. Qual que é o pulo do gato aqui, nessa pequena historinha que eu tô contando para vocês? A manipulação, ela é exatamente isso. Se você não se conhece, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se você não se conhece ao ponto, quando você entra em qualquer ambiente desconhecido, que seja relacionamento, lugar, amizades, vendas, você naturalmente pode se tornar uma pessoa manipulada pelo ambiente. Vocês entenderam? Entenderam o que é manipulação? Você não se conhece, você não conhece como você funciona, você não conhece os seus pontos fracos, você não conhece os seus pontos fortes e você não conhece como o ser humano funciona. Você entra num ambiente com várias situações,
você vai ser manipulado pelo ambiente. Você não conhece. Você não se liga, você não tem o mapa na mão para saber como as coisas funcionam. E mesmo sabendo, e às vezes mesmo com o mapa na mão, às vezes a gente é manipulado. Até eu, que sou bem expert nessas coisas, costumo às vezes levar umas pernadas, porque a gente entra no jeito ali da coisa e quando você vê, já foi. Então, assim, isso é manipulação. Se você não se conhece, se você não tem domínio do autoconhecimento, se você não entende como as pessoas funcionam, você vai cair em ambiente estranho. E esse ambiente que você não conhece, você vai se perder nele e aí você é dominada ou dominado pelo ambiente que você tá. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo como o ser humano funciona, menos eu caio, porque eu já sei como as coisas funcionam. Não esqueçam que uma coisa é troca, outra coisa é manipulação. Eu quero que vocês aprendam isso quando é troca, quando faz sentido estar juntos, amizade, vendas, trabalho, relacionamento, e quando não faz sentido estar juntos e você se perde naquele ambiente estranho e você não consegue sair. Essa é o nosso primeiro pulo do gato para vocês entenderem o que é manipulação. A segunda história foi a seguinte: 2014, 13 de agosto de 2014, pela manhã, Eduardo Campos, que foi um dos candidatos a presidente da República em 2014, sai do Santos Dumont, Rio de Janeiro, numa aeronave chamada Cessna 560. Sai do Rio de Janeiro com sentido ao litoral paulista, no Guarujá. E aí, de boa, tranquilo, todo mundo nos panos para fazer campanha presidencial, entra nessa aeronave, senta e vamos achar que tá tudo bem, que tá tudo certo, tem o piloto, tem o copiloto, tem, né? Tá ali, tá tudo, eu não entendo nada. Vum, começou, subiu. Quando chegou quase na hora de pousar, o tempo estava muito ruim, estava muito nublado, estava meio chuvoso, eles não conseguiram fazer o pouso, tiveram que fazer outra rota e acabou no que acabou acontecendo. O avião despencou e caiu no meio de umas casas lá em São Paulo e morreu um monte de gente, na verdade, né? Morreu o piloto, o copiloto, o próprio candidato à presidência da República e mais os assessores dele, que eu acho que eram 4 assessores que estavam junto com ele. Qual foi o relatório? O relatório saiu em 2016, o relatório sobre a queda desse avião. E aí o que o relatório falava? O relatório disse o seguinte: nem o piloto, nem o copiloto tinha curso ou entendia como que aquela aeronave funcionava. Eles não tinham feito curso para pilotar aquele tipo de aeronave. A falta de conhecimento da tripulação fez com que pode ter acontecido as ações que foram insuficientes na hora de fazer todo o movimento. Ou seja, quem estava pilotando a aeronave não tinha conhecimento de causa. Não sabia, eles não tinham o manual, eles não tinham feito curso, eles não sabiam como fazer aquilo dali. E deu no que deu. E aí nessa segunda história, qual é que é o pulo do gato? Mais uma vez, presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você deixa outras pessoas pilotarem o seu avião, quando você deixa outras pessoas pilotarem a sua vida, sem conhecer como você é, olha só, você mesmo não se conhece. Então, quando você deixa outras pessoas pilotarem o seu avião, quando você deixa outras pessoas pilotarem a sua vida, você tá dando livre acesso a quem não sabe como você funciona
pilotar a sua vida, gente. E é lógico que vai dar merda. É lógico que vai dar problema. Então, presta atenção. Se você não conhece quem você é, se você não entende como é que você funciona, e se você não sabe onde vai os seus limites, e você deixa qualquer pessoa pilotar a sua vida, pilotar o seu avião, eles vão fazer o que eles quiserem. E se as pessoas que estão de fora não conhecem como você funciona, elas vão fazer o que elas acham que tem que fazer. E muitas vezes você não vai dar conta de perceber que isso está acontecendo. Porque a gente faz igual o Eduardo Campos. Senta lá na poltrona do avião, confiando que quem está pilotando o meu avião vai fazer o certo. E eles vão sentar achando que vão fazer o certo. E aí, no final das contas, dá ou deu no que deu. Então, gente, e olha só, muito cuidado com isso, porque isso é muito sutil, mas é assim que funciona. A manipulação, ela vai acontecer quando você dá o seu avião na mão das pessoas. A manipulação, ela vai acontecer quando você entrega a sua vida na mão de alguém que não conhece, às vezes, nem a própria vida dela, não sabe nem o que ela tá fazendo, e aí você entrega a sua vida, entrega a sua história, o seu avião, e a pessoa senta e depois você reclama que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, porque a gente acaba entregando a nossa vida para que outras pessoas façam o que elas acham o correto. E aí não tem como a gente também voltar e até mesmo colocar culpa às vezes nas pessoas. Porque se eu abro a porta do meu avião e deixo alguém sentar para pilotar, eu achei que era uma troca, ok, tudo bem, até onde foi. Mas quando você descobre que o piloto não é capacitado, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês também. Mas quando você tá lá sentado e você descobre que você já fez 5 viagens, e aí você descobre que o piloto e o copiloto não são capacitados para pilotar o avião que você está andando, peraí. Aí, meu amor, aí nessa hora, ou você manda o piloto caçar um rumo de fazer um treinamento e saber pilotar a sua nave, falar, vem cá, olha só, você está pilotando a minha nave e você não tem curso. Você já deu 2 rateadas que eu senti, que eu vi. E agora eu tô sabendo que você não tem. Ou você vai fazer o curso ou eu vou te mandar embora. Ou você muda, ou você entra no eixo, ou você casca fora. Porque você já fez coisa demais e agora eu já estou preocupada porque minha vida está em risco. Então, nesse momento que você descobre, a responsabilidade agora é de quem descobre que o piloto não tem o curso. E aí, ou você coloca o piloto para fazer o curso, ou você despede ele. Não tem como você ficar com um piloto que está pilotando o seu avião, que você está correndo risco de vida. Faz sentido, gente, que eu estou falando para vocês? Faz sentido? Fala pra mim se não é isso que a gente faz. É isso. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Então, olha só. A manipulação, ela acontece, tá? Claro, vai acontecer. E aí eu tenho que ficar muito prestando atenção nessa sutileza. Ok? Então vamos lá. Vamos separar persuasão de manipulação agora, tá? Nós falamos de convencimento, persuasão e agora manipulação. Então vamos separar aqui um pouco agora do que é persuasão da manipulação, para vocês compreenderem
com um pouco mais de... para vocês compreenderem com um pouco mais de profundidade e um pouco mais de sutileza. Quem perdeu a história, né? Quem entra depois que perde as minhas histórias malucas, mirabolantes, acaba perdendo grande parte da nossa aula live sobre os nossos assuntos meio mirabolantes que eu trago aqui para vocês, né? Mas eu fico tão feliz quando vocês ficam tudo, porque eu crio um negócio na minha cabeça para criar uma sequência para que vocês tenham conhecimento e nunca mais esqueço do que eu falo aqui com vocês. Então vamos lá, persuasão. A persuasão, ela vai apresentar argumentos, ela vai apresentar ideias, ela vai fazer às vezes com que a pessoa reflita sobre determinados assuntos, sobre determinadas histórias. Igual eu falei para vocês, se alguém chegar para mim e me convencendo a, igual eu falei, né, investir na bolsa de valores, ela pode usar fatos, mas ela também vai falar sobre a vida dela. Minha vida mudou, olha só o que eu tenho, agora eu tô mais feliz, tá assim, tá assado. Então, a persuasão, ela pode usar os argumentos, pode. Ela vai fazer algo para que você entenda que aquilo é importante para ela, mas a persuasão deixa com que a outra pessoa tome a decisão final. Isso é persuasão. Eu vou dar todos os meus motivos, nem que esteja junto até um apelo emocional, mas eu tenho consciência de que eu estou fazendo pro bem. Eu tô aqui, eu quero isso, mas eu queria que você também quisesse, porque é uma coisa bacana. Mas se você não quiser, tudo bem, faz parte, ok? Igual eu falei o exemplo para vocês da minha mãe. Se eu fosse chegar pedindo um carro para ela, se ela virasse para mim e falasse: "Não, eu não vou te dar o carro, eu não tenho dinheiro, eu não posso". Presta atenção que eu vou dar o mesmo exemplo do carro para vocês entenderem sobre manipulação. Eu cheguei para minha mãe, pedi o carro, argumentei, coloquei uma apelação emocional ali, né? Tipo, poxa, mãe, vai ser bacana a gente ter um carro, a gente não vai precisar dos meninos mais, o papai tá na roça. E aí ela vira pra mim e fala assim: minha filha, presta atenção, minha filha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou ter que me apertar, nós vamos ter que entrar numa dívida muito grande. Aí, olha o que é manipulação. Eu viro para minha mãe e eu sei que a minha mãe é muito boa e eu sei onde pegar no sapato dela, no calo do sapato dela. Eu viro e falo assim: é desse jeito que você me ama? É desse jeito que você me ama? É dessa forma que você me ama? Você não tá vendo o que você tá fazendo comigo? Você não tá vendo o que eu represento? Eu sou sua filha. Você tem que pensar em mim. Você tem que pensar em tudo que eu faço por você. Olha, aqui eu já estou manipulando a situação. Porque eu tô meio que encurralando a minha mãe aqui. Eu tô meio que encurralando. Porque eu já falei, Entrou uma ligação aqui, gente. Tá? Deixa eu
Ó, vou falar, esses negócios de telefone é tenso. Tá atrapalhando a live. Olha aqui, tá bom agora? Ok? Meu som aí? Ei, que raiva, gente. Ó, vou falar. Eu esqueci de... Eu costumo colocar no modo avião pra não ter ligação, né? Mas acabou que eu esqueci, agora não tem como eu sair daqui, eu não sei como é que eu vou fazer não. Mas vou continuar. Então eu parei lá no seguinte, ó. Eu fui lá, tentei convencer minha mãe, tentei usar os meus argumentos, coloquei... Obrigada, Cassiane. Tá lindo, né? Tô cuidando. Olha aqui. Tentei convencer minha mãe, tentei dar argumentos, colocar uma carga emocional. Mas aí ela não aceitou. E aí ela falou que a gente ia se endividar, ela falou que não dava porque ia ser muito difícil para ela e ela não tava a fim de passar por essa dificuldade toda, de ter que pegar dinheiro emprestado, de ter que pegar dinheiro em banco, que ela até poderia, mas ela não estava num momento, às vezes até psicológico, por algum motivo, e aí ela me dá esses argumentos e eu viro para ela e falo o que eu falei para vocês antes. É assim que você me ama? Você não me ama. Você só ama os meus irmãos? Você só ama eles? Você só faz as coisas para eles? É assim que você me ama? É desse jeito que você me ama? Por quê? Porque eu sei que a minha mãe, ela sofre com esse tipo de fala. Ela sofre com esse tipo de situação. E lá no fundo, de tanto eu pesar a cabeça dela, ela cederia. Mas aí eu já manipulei tudo, eu já fiz uma coisa assim, horrorosa. Porque aí eu já coloquei, no final das contas, que a culpa é dela. Porque eu ia sofrer, porque eu ia ficar a pé, porque eu ia ficar sem carro. Vocês estão entendendo a diferença? Porque aí é bom pra mim. O carro ia ser bom pra mim. Foda-se. Dane-se se a minha mãe ia ficar com dívida, se ela ia ficar sem dormir, se ela não ia conseguir pagar as contas. Ela que se vira. Eu não quero saber o que ela tá pensando, o que ela tá deixando de pensar, o que ela vai sentir. Eu tô pensando no que eu quero. Então, olha só. O resultado, geralmente, 99% das manipulações geram dor. Pessoas que se sentem manipuladas vão sofrer. Porque ela não quer. Foi sem querer. Mas essa aí muita gente fala, desculpa, foi sem querer, tá? Foi sem querer, foi só... É porque, né, rola uma empolgação de vez em quando, mas tomara que o Instagram não tenha ouvido o que eu falei. Desculpa, Instagram, foi sem querer, tá? Então, olha só, o resultado geralmente é dor. As pessoas sofrem porque vem uma carga muito grande para cima de quem não pode fazer aquilo, ou não quer fazer aquilo, ou não dá para fazer aquilo. Então, por exemplo, para quem tá desde o início que eu falei da minha avó, que o cara foi lá vender um negócio para ela lá e ela falava que ela não queria, que não dava, porque ela não tinha dinheiro, porque ela não podia fazer aquilo. E o cara foi pressionando, foi falando, pegou o papel e foi colocando na frente dela e foi manipulando e foi usando e aí ela acabou aceitando e depois ela acabou sofrendo, se arrependendo e gerou toda uma situação depois disso. Então, o resultado geralmente na manipulação, geralmente o resultado é de quem conduz a história, é de quem fala, é de quem argumenta e aí traz todo um contexto por trás, tá? Então, na manipulação, o objetivo não é ajudar, o objetivo não é troca. Na manipulação, eu vou fazer com a intenção de que eu me saia bem. Suelene, mas pode ser consciente e inconsciente? Sim, pode ser das duas formas, tanto consciente quanto inconsciente.
O que é inconsciente? O que é consciente? Quando que uma pessoa manipula conscientemente? Como eu falei para vocês o exemplo da minha mãe. Se eu apelar, se eu usar argumentos para manipular o sofrimento dela, e aí não quero saber o que ela vai sentir, o que ela vai passar, isso é consciente. Porque eu sei onde mexer nela, eu conheço a minha mãe. Eu sei onde eu poderia fazer uma apelação para ter uma decisão dela favorável a mim. Eu sei. Mas eu não vou fazer isso. Jamais eu faria isso, mas eu sei onde fazer. Agora, inconsciente. Inconsciente, a minha mãe já fez isso muitos anos comigo, por exemplo. Exemplo clássico. Inconsciente é quando, por exemplo, os pais acham que estão fazendo o bem para os filhos. Quando o pai vai ali e fala para o filho fazer medicina, o filho quer fazer engenharia. Então ele vai usar argumentos, ele vai falar porque isso é melhor, porque isso dá mais dinheiro, porque isso, porque aquilo. E vai conduzindo, e vai conduzindo, e vai. Por quê? Porque é bom para o pai. O filho está lá sofrendo. Mas para o pai vai ser bom. Então, inconsciente. Por exemplo, às vezes a pessoa vira e fala assim: você vai terminar comigo, você nunca mais vai arrumar uma pessoa como eu. Duvido que você arrume uma pessoa como eu. Isso gera uma certa confusão na cabeça da pessoa. E às vezes a pessoa fala, gente, nesse caso aqui que eu tô falando, pode ser uma questão inconsciente, tá? Às vezes a pessoa vai usar de fatos e argumentos, não é uma manipulação inconsciente, mas a outra pessoa tá na troca. Se tiver troca e for bom e as duas pessoas ganharem nessa história, não é manipulação, é persuasão, é convencimento. Convence e fica quem quiser. Você fica se você quiser. Eu tô te dando todos os meus trunfos aqui. Mas eu também tenho que saber que a outra pessoa tem o direito de decidir comprar ou não comprar, fazer ou não fazer, vender ou não vender. Então eu dou os argumentos, mas eu deixo a pessoa decidir. E a manipulação não. A manipulação ela vai um pouco além disso. Ela vai pegar às vezes no ponto fraco da pessoa. E isso não é legal. Isso não é legal. Porque aí você tá vendo que a outra pessoa tá sofrendo, você tá vendo que a outra pessoa não pode gastar aquele dinheiro, ela não pode fazer aquilo, não tem como, mas aí você vai lá e faz e joga pesado e manipula e faz um monte de coisa. Então, isso é manipulação. Amiga, vamos sair? Vamos sair comigo? Aí a outra amiga do outro lado fala: ai, olha só, não tô afim. Hoje eu não tô bem. É assim que você é minha amiga? É assim que você fala que nós somos melhores amigas? Eu vi você saindo semana passada com fulano. Eu vi você fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, mas eu tô, sei lá, não tô bem, tô indisposta, não tô legal, briguei com a minha mãe, briguei com meu pai, ou eu não tô afim. Não, mas eu vi. Então, assim, cria um certo jogo que sabe que a pessoa vai ceder do outro lado. Então, isso é manipulação. Isso é considerado como manipulação. Mas, gente, isso acontece no dia a dia. Existem casos mais graves, existem casos que a gente faz naturalmente. A gente faz naturalmente. Isso é natural do ser humano. Como eu disse para vocês, convencimento, persuasão e manipulação fazem parte dos relacionamentos humanos. Agora, se você sente dor com isso, se isso gera dor em você, se o seu avião ele está sendo manipulado e tripulado por alguém que não sabe conduzir, despede ou manda essa pessoa fazer um curso para pilotar o seu avião. Porque não é por aí que funciona. Eu acho que o grande pulo do gato é esse. Eu sei que a pessoa não tem o curso. Só que eu tenho que falar para ele, olha, eu quero que você pilota o meu avião.
Eu quero. Eu quero que você esteja na minha vida, mas eu preciso que você faça o curso para pilotar o meu avião, porque do jeito que você está fazendo, nós vamos se estrepar ali na frente. Nós vamos cair, nós vamos morrer, nós vamos qualquer coisa. Então, assim, isso que tem que ser essa troca. Se eu quero comprar, o vendedor quer vender, a gente tem que ter uma troca ali. O vendedor não pode se beneficiar 100% em cima de mim, que ele vai sair bem e eu vou sair mal. Então a gente tem que ter essa capacidade de prestar atenção nisso. Vou dar outro exemplo para vocês sobre manipulação. Fato, e acontece muito. Vamos dizer que eu queira vender o meu carro. Quer dizer, eu não tenho carro, mas vamos dizer que eu queira vender meu carro. E aí o meu carro tá com 100 mil quilômetros andados. Tá todo arranhado, eu já bati uma vez. Aí o que eu faço? Chego lá na oficina e falo assim, fulano, mexe aí na quilometragem, coloca aí que meu carro tem 50 mil rodado, passa alguma coisa aí, faz uma lanternagem meia boca aí, passa um negócio aí só pra eu vender, Finge aí, faz o que você puder de meia boca aí, que aí eu vou tirar uma foto bacana, vou chegar pra pessoa e vou falar que o carro tem 50 mil rodado, que ele é o único dono, que eu vou falar um monte de coisa. Gente, isso é manipulação descarada. Eu estou até manipulando fatos, manipulando números, manipulando situações para que eu me saia bem. O que vai acontecer com o outro depois que ele pegar meu carro e ver que o carro tá todo lascado, aí já não é problema meu. O problema meu foi criar uma história mentirosa, uma história toda manipulada, distorcer os fatos para que a outra pessoa acreditasse, eu manipulasse tudo e ela ficasse com o carro, comprasse o carro e eu me saio bem, pego o dinheiro e vou embora. E depois a pessoa descobre que ela foi passada a perna. Então, isso é manipulação. E quando a gente bate real na tecla da manipulação, principalmente as conscientes... Na verdade, a gente pensa na manipulação como uma coisa muito consciente, tá? Consciente, inconsciente. A pessoa sabe que ela tá fazendo, mas ela não sabe por que ela tá fazendo. Muitas vezes ela vai fazer sabendo que ela tá fazendo, mas ela tá achando que é pro bem da humanidade. Ela tá achando que é pro bem de todo mundo. Não, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, porque isso não é bom pra você. Mas, gente, não é bom pra pessoa como? Desde quando que não é bom pra outra pessoa? Desde quando você decidiu que não é bom pra ela? Não, aí. Você vai dar os seus argumentos. Se a pessoa achar que aquilo faz sentido para a vida dela e achar que aquilo é bom para ela, ok, troca. Agora, eu chegar e falar, tira essa roupa que essa roupa não tá legal e eu não quero que você vista essa roupa porque você vai ficar ridícula no meio da rua? Não, peraí, não. Aí não pode. Então, essas coisas têm que ser... Eu falo muito essa questão de roupa, porque às vezes a esposa quer sair com uma bermudinha mais curtinha, quer colocar uma blusinha mais assim ou mais assado, e aí às vezes o marido vai lá e fala, não, você não vai com essa bermuda porque tá muito curta, porque isso, porque aquilo, porque vão te achar isso, vão te achar aquilo. Então, assim, existem coisas subliminares que vão tomando conta, gente, que depois vira até tortura psicológica, porque você já deixou a pessoa tomar conta do seu avião. Lascou. Aí depois que a pessoa já tomou conta do seu avião e tá pilotando do jeito que ela quer e do jeito que ela não quer, é até mais difícil você pedir ela para sair. Então que as coisas comecem antes, comecem certo. Não tá legal? Fala. Não tá legal? Conversa. Não tá legal? Junta, faz troca, e precisa existir troca para não ter manipulação, para que um não ceda demais do que o outro. Gente, tem que ser assim, porque eu sou um ser humano do lado de cá e tem uma outra pessoa num relacionamento do lado de lá. Tem coisas que me machucam, tem coisas que machucam a pessoa, tem coisas que a gente precisa se consertar, às vezes
rola uma coisa ou outra, mas isso é normal, isso vai acontecer e tem que acontecer, porque o avião é meu, porque o avião é da pessoa, e a gente não pode entrar aí tentando pilotar os aviões de qualquer jeito, porque vai dar errado. Então a gente vai tentando fazer os cursos para lá e para cá para pilotar esses aviões. Não tem como fazer isso. Não tem como eu chegar com o meu manual do meu avião e querer pilotar todos os aviões. Isso não existe. Existem aviões maiores, aviões menores, helicóptero, existe um monte de coisa. Então isso tem que ficar bem ciente para entender o que é manipulação. Manipulação, na maior parte das vezes, é taxada como não existe troca, existe dor, existe sofrimento, porque eu não quero aquilo, mas eu acabo ficando. Eu não amo mais, eu não quero mais comprar, ou eu não quero comprar, eu não quero estar naquele relacionamento, mas a pessoa faz tanta pressão psicológica, faz tortura psicológica com a outra. Se você me largar, eu sumo com os nossos filhos, você nunca mais vai ver os nossos filhos. Então existem várias coisas envolvidas aí por trás disso, tá? E aí, algumas funções da manipulação, gente. Quem manipula quer manter o que tem. Ele vai fazer de tudo. E tem casos mais graves, casos altos, até de quando a gente fala de psicopatia, né? De serial killers que são muito manipuladores, eles manipulam tudo, eles estão sempre ali manipulando. Inclusive a música, né? A música, ela é isso, né? Ele faz tudo, ele manipula todas as situações para que a mulher fique apaixonada por ele. Mas ele faz isso com todo mundo. Ele faz isso com todo mundo. Então, uma das funções da manipulação consciente ou inconsciente, sutil ou não sutil, descarada ou não descarada, é manter o que já se tem. Eu quero manter, eu não quero perder o que eu tenho. Então, eu vou usar de tudo, de todas as formas para tentar manipular o que eu tenho, mesmo que a outra pessoa esteja em sofrimento, mesmo que a outra pessoa já diz pra mim que não me ama mais, mesmo que o fulano falou que não quer comprar o carro que eu tenho para vender, mesmo que a pessoa não possa fazer o que eu quero que ela faça, mas eu vou fazer, eu vou pegar na ferida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então a manipulação, ela traz essas artimanhas, traz esse narcisismo, essa coisa de que eu mando, eu domino, sou eu. Esse narcisismo do tipo, é eu, tá? Só eu, então quem manda aqui sou eu. Então tem muito disso também. A função da manipulação é sempre induzir a pessoa à culpa, induzir a pessoa ao erro, induzir ela a acreditar que ela é sempre a culpada, induzir ela a acreditar que ela fez isso ou fez aquilo. Gente, uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam aqui também. Existem diferença de percepção sobre a mesma coisa, diferença de percepção sobre a mesma coisa. Essa caneca, minha caneca amarela, que tem isso aqui preto, é uma coisa. Talvez você possa olhar para essa caneca e falar, Suelene, essa caneca é feia. Essa caneca é feia. E eu viro para você e falo, essa caneca é bonita. Então isso é diferença de percepção. Às vezes a gente vai acabar, da Nubia tá colocando a questão de estar magoado, às vezes a gente vai acabar magoando uma pessoa ou outra, se magoando em relacionamentos por diferença de percepção. Então, quando uma pessoa fala uma coisa ou outra, não significa que um tá errado e o outro tá certo. Mas quando eu começo a falar, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você começa a jogar uma carga em cima da outra pessoa. E aí a pessoa começa a achar realmente que o erro é dela. Isso acontece nas diferenças de percepções. E isso é normal, gente. Isso vai acontecer em qualquer relacionamento, em qualquer troca, porque acontece a diferença de percepção. Eu percebo de um jeito, quem tá comigo percebe de outro. Só que eu não posso deixar ultrapassar o que me machuca.
é muito sutil. Então, quando eu falo não faz isso, é porque é uma coisa que realmente me machuca. E em contrapartida também, então eu não posso falar que a outra pessoa tá errada. Se tá machucando ela, é porque tá machucando ela. Quando eu começo a falar, te machuca, é problema seu. Te machuca, a culpa é sua. Você que tem que resolver isso na sua vida. E, Cassiane, isso aí, cara, isso aí é tão profundo, isso tá tão assim, intrínseco na personalidade, nos traumas, no complexo de coisas. Quando a pessoa acha que só ela tem razão, é claro que ela vai tentar te manipular o tempo inteiro de todas as formas para falar que você tá errada, que você é errada. É disso que eu tô falando. É uma sensação, é uma seção de coisas. Não existe certo ou errado, gente. Não existe certo ou errado. Existem percepções diferentes. Só que muitas vezes nós vamos entrar em embates porque o que uma pessoa acha certo, isso aí. Se a pessoa acha que só ela tem razão e ela tá te machucando, é manipulação. É manipulação. Claro que é. Então, assim, se eu tenho diferentes percepções e a pessoa de lá tem uma percepção diferente da minha, e eu falo que isso me machuca, e a pessoa continua falando e colocando o dedo na minha ferida, peraí, ela tá querendo me manipular, ela tá querendo falar que eu sou a culpada, que eu sou o problema. E aí ela passa a se vitimizar. Porque você. Gente, isso é tão sutil, Agora, se você não ama, se você não quer estar com a pessoa e você não quer resolver isso, separa, sai, não compra o produto, porque você não quer. Agora, se você ama, se você quer, então se ajeita, conversa, entende, abre a cabeça, abre... Bom, aí, boa pergunta. Mas você acha mesmo que ela sabe que você tá magoada? A pessoa não tem bola de cristal. Eu tenho que falar. Eu tenho que abrir o danado da minha boca pra falar: ei, olha só, eu estou magoada. Você está me magoando. E se a pessoa não tá entendendo, aí você tem duas opções. Ou você tira ela de pilotar o seu avião, ou você aceita e vive isso pro resto da vida. Não tem outra opção. Ou você tira, ou você... Não, na verdade são três, né? Ou você vira pra ela e fala: olha só, o jeito que você tá pilotando tá errado, não tá legal e você tá me machucando. Uma coisa. A pessoa não te dá confiança e ela continua fazendo, já tá errado. Não é legal isso. Segunda coisa. Se você não tira, você fala com ela: olha, ou você faz um curso ou eu vou te tirar. Se ela não fizer, tira. E a terceira coisa, aceita. Ponto. E você aceitou, não tem o que reclamar, não tem o que fazer, porque você está agora... Aí eu fiz uma pergunta: a responsabilidade é de quem manipula ou é do manipulado? A responsabilidade é de quem tem consciência. A responsabilidade é de quem tem consciência. Se eu sei que eu estou manipulando, estou usando uma pessoa vulnerável, frágil, e eu estou fazendo porque eu quero fazer, a responsabilidade é minha. Eu não posso fazer isso. Agora, se a pessoa que está fazendo, quem está do outro lado, tá aceitando, ei, peraí, você já falou, você já mostrou, você está falando, então você está conivente com a manipulação. Aí a responsabilidade é de quem é manipulado, porque você já sabe que você está sendo manipulado. Você já tem todos os detalhes. Você tem todos os detalhes, você já sabe, você já entendeu a jogada. E às vezes, gente, já não tem nem mais amor mais, não tem mais nada.
aí já não tem mais nada. Às vezes tem só conveniência, às vezes só tem tempo, às vezes tem comodidade, às vezes só tem jogo das personalidades, jogo de estrutura por trás. Claro, tem várias coisas, mas se você sabe que você está sendo manipulado, dá um jeito, porque sua vida tá indo embora. Aí eu já vou ser persuasiva aqui agora, hein? Sua vida tem prazo de validade. Você sabe que você tá sofrendo, você sabe que não vale a pena. Vai ficar pra quê? Pelo amor de Jesus Cristo. Só se fizer sentido, só se você estiver feliz, só se... Cara, eu conheço pessoas que são nitidamente manipuladas e eu já ouvi da boca da pessoa: eu faria tudo de novo, eu amo fulano e eu quero ficar, mesmo sabendo que está manipulado. Sim, tem ganhos secundários, vários ganhos secundários. Então, existem pessoas que sabem que são manipuladas, que são doentes, loucas, apaixonadas. E eu ouvi isso da boca de uma pessoa que falou comigo: eu faria tudo de novo, eu amo e eu quero e eu vou viver assim. Eu, calei a minha boca e nunca mais falei um A. Porque não cabe a mim definir se a pessoa é manipulada ou não é manipulada, se ela isso, se ela aquilo. Não. Ela sabe do que ela está vivendo, ela sabe do que ela está fazendo. Quais são os ganhos dela, o que ela quer com isso. Aí já não é mais comigo. Mas existe toda essa responsabilidade. Então, sinceramente, se você sabe que você é manipulado e você não tá feliz, aí a responsabilidade é sua. Aí a responsabilidade é sua. E mesmo que você saiba que você tá sendo manipulado, mas você ama outra pessoa, você aceita aquilo dali, você quer aquilo dali pra sua vida, tá tudo bem também. Agora, toma cuidado, porque a vida tá passando, a vida tem prazo de validade. Você vai chegar aos 90, você vai chegar aos 80, vai olhar para trás e vai falar: cara, quem foi que pilotou a minha vida? Eu que não fui, né? Eu que não fui, porque acabou e a vida foi embora e as coisas aconteceram como tinham, né? Como acontecer. Enfim, quem somos nós para julgar o que o outro aceita ou não aceita, ou faz ou não faz? Eu dou minha mão, dou meu pé, dou minha cabeça, meus cabelos para ajudar quem quer sair dessas coisas. Mas se não quer, também não perco meu tempo. Eu sou muito taxativa com relação a isso. Tenho um coração do tamanho do mundo, mas desde que a pessoa queira, entenda e, gente, busca ajuda. Busca ajuda. Se você não consegue sozinho, busca ajuda. Eu bato nessa tecla. Busca ajuda, porque sua vida tá indo pro saco. Escuta o que eu tô falando. Agora eu tô sendo bem persuasiva e bem apelativa, tá? Apelativa emocionalmente, porque a vida vai passar de qualquer jeito. Você fazendo vai passar, você não fazendo vai passar. Então, faça a sua escolha. Vai doer você ficar e vai doer você sair. Presta atenção. Você tá sendo manipulado, né? Você sabe que você tá sendo manipulada. Vai doer você ficar e vai doer você sair. Então você escolhe a dor que você quer sentir. Ou a dor de ficar, ou a dor de sair. Cada escolha, uma renúncia. Então, faça a sua escolha, foca nela e começa a achar um jeito de tomar suas decisões. Ok? Então, em resumo, convencimento. Eu uso fatos. Não tem benefício próprio, é o que é. Convencimento é a realidade, é o que é. Peso, altura, tamanho, tudo. Então, eu vou usar fatos, números, realidade. Então, convencimento é o que é. Persuasão é o que é, mas eu vou ali dar uma carga emocional naquilo dali. Eu vou ali levar alguém a refletir. Eu vou ali falar assim: não termina comigo não, porque eu te amo, você me ama e a gente pode ficar juntos, a gente vai se entender.
Por favor, não faz isso, vamos tentar, vamos... Isso é persuasão. Isso é persuasão porque tem benefício para ambos, tá? Tem benefício para ambos. Você sabe que a pessoa te ama, você também ama, existe um problema ali no meio e aí a pessoa fala para você isso. Aí você vai comprar um carro, a pessoa sabe que você precisa do carro, você precisa vender, você não vai sacanear, você não vai contar mentira, você vai dar os fatos, mas você vai colocar uma carga emocional ali na hora da venda, você vai falar, cara, você vai ficar muito linda nesse carro, quando você sair desse carro de óculos, toda, né, loira, dos cabelos loiros saindo desse carro, você vai ficar maravilhosa, você vai ficar, e isso você, pronto, tá colocando uma carga emocional ali para fazer a venda. Ok, isso tudo tá tudo bem, tem troca. Eu vou me sentir a rainha do deserto, né? Então, vou me sentir a rainha do Nilo. Nossa, tô sentada em cima do negócio aqui. Eu vou me sentir a rainha do Nilo. Então, existe essa troca e isso é persuasão. Agora, a manipulação pode ter fato, a manipulação pode ter carga emocional, mas a manipulação vai estar em benefício próprio. Essa é a diferença, e quando você perceber que a pessoa está fazendo tudo só pensando nela, ela está te manipulando. Porque não tem troca, porque não tem a sua opinião, não tem o seu sentimento envolvido, não tem as consequências para você. A pessoa te joga um monte de coisa e simplesmente você passa por aquilo despercebido e, enfim, manipulou, passou e você tá ali. Mais uma semana, mais 2 semanas, mais 3 semanas. Quando você olha, a sua vida, como eu disse, né? Vai pro saco, vai pro caixote e você deixou passar. Certo? Então agora eu vou dar 5, pra gente finalizar, que nós já estamos chegando ao final aqui, eu vou dar 5 coisas para você observar. Observar as atitudes que podem ser atitudes manipuladoras. Anota. Quem quiser, quem tiver canetinha e papel na mãozinha aí, faz favor de anotar, porque isso vale 100 mil reais, tá? Isso vale 100 mil reais. Gente, antes de eu falar essas 5, observar essas 5 sutilezas aqui da manipulação, nós finalizamos a nossa turma do Método Você. Eu pretendo abrir a próxima turma em agosto. Tem um link no Instagram, aí na bio do Instagram. Quem tiver interesse em saber como funciona, foram 4 semanas muito bacanas, foi muito profundo, foi muita troca, foi muita coisa. Então, quem tiver interesse, entra no link da bio, tá lá. Tem todos os direcionamentos, como o método funciona, como ele vai funcionar. Inclusive, quem fazer parte da próxima turma vai concorrer a 4 encontros comigo, tá? 4 encontros comigo, vai ser só a pessoa comigo, tá? E aí vai ser como se eu fosse... Como se eu fosse, não, eu vou fazer 4 sessões terapêuticas com a pessoa que for sorteada no método. Então, além de tudo que tem no método, ainda a pessoa, quem participar, vai poder concorrer a 4 horas, 1 hora por semana comigo, como terapeuta. Eu vou olhar para o problema da pessoa e eu vou atender a pessoa, tá? Então, vai ter isso também no método. Hoje, gente, 4 horas comigo, 1 hora por semana... São R$480, né? São R$120 a hora. Então, quem tiver interesse, vai lá olhar para ver como é que tá toda a estrutura. Vai ser muito bacana, tá? Vai ser muito bom mesmo, muito profundo, é muita coisa. Então, já que eu manipulei, né, Danúbia, que você falou que eu manipulei aqui, agora manipulou para todo mundo anotar, vamos lá. Vale 100 mil reais o que eu vou falar, então já tô manipulando, né? Sem graça. Não tô manipulando, não. Tô pedindo para vocês escreverem aí, que vai ser muito importante. Tem a primeira coisa aqui que se chama
gaslighting em inglês. Depois vocês procuram. Mas é tipo assim, a primeira observação dessa sutileza aí na prática, presta atenção, é quando a pessoa distorce as informações, distorce as coisas, os fatos que aconteceram, para que o outro duvide até dele mesmo. Se ele tá falando, se ele não tá falando. Como eu falei para vocês, uma coisa é percepções diferentes. São percepções diferentes. Então isso tem que ficar muito claro. Às vezes eu vou ler uma frase e vou interpretar uma coisa de acordo comigo. E aí você lê a mesma frase e percebe a frase de acordo com a sua realidade. Então, isso pode acontecer. Eu posso falar, você quis dizer isso, e a outra pessoa falar, eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso. Então, vai existir um pouco desse embate na vida de uma forma geral, porque nós nunca vamos pensar da mesma forma. Mas existem distorções grotescas, que você vê que a pessoa tá mentindo descaradamente. Isso é o gaslighting. Gaslighting em inglês. A pessoa distorce, descarado. O negócio é assim, você fala, gente, eu não tô acreditando nisso. É mentira. Isso é muita mentira. Isso não tem a ver com percepções diferentes ou interpretações diferentes. Eu sei que acontece comigo, tá? Acontece, às vezes eu interpreto de um jeito, a outra pessoa interpreta de outro, e a gente às vezes entra num embate por diferenças de percepções. Agora, quando existe uma mentira descarada, uma distorção descarada, que você vê que a pessoa tá fazendo para te confundir, isso é manipulação. A pessoa faz porque ela quer colocar você numa posição de que a culpa é sua, que você fez isso, que você fez aquilo, mas há uma distorção cabeluda, digamos assim. Você percebe que a distorção é feio até o que a pessoa faz, porque ela conta mentira, porque ela cria uma história nada a ver pra te enrolar. Ela te manipulou, ela mentiu, ela criou uma não verdade pra ainda colocar a culpa em você. Isso é manipulação, isso é muito feio, isso é horroroso. Então, não distorça as realidades ao ponto da pessoa saber que é mentira para que você saia por cima e coloque a culpa na outra pessoa. A segunda coisa é alienação. Então, o que é alienação? Faz com que você se afaste de pessoas importantes, faz com que você se afaste, às vezes, da faculdade. Pessoas param de estudar porque quer que a pessoa fique alienada só naquele mundinho, só naquela coisa ali de viver só em função do relacionamento, né? Isso acontece, tá, gente? Isso acontece muito e é muito sutil também isso daí, tá? Quando eu aceito, quando eu não aceito, quando isso é inconsciente, quando isso é consciente. Então, às vezes, se eu tivesse esse conhecimento há anos atrás da minha vida, talvez eu não tivesse passado por tudo que eu já passei também. Tá tudo certo, tá tudo bem, aprendizado, beleza, tá? Não tem que reclamar. Você tem que entender que a vida continua e que você tem que refazer os seus caminhos, tá? Quando o manipulador não consegue te convencer ou manipular, qual a atitude dela? Agressividade é uma das primeiras. A pessoa se torna agressiva, autoritária, mandona e ela te trata como se você fosse um lixo. Essa é uma das mais clássicas, tá? Uma das mais clássicas. A segunda, ela finge. Ela simplesmente finge e deixa você falando sozinha e ela vai falar, eu tô certo mesmo, e sai, e você fica com o pepino na mão. Então você tá ali falando, a pessoa tá falando, e ela finge que não tá nem aí pra você. E aí ela vai te manipular, tá?
Por mais que você ache que ela não está te manipulando, mas ela vai estar te manipulando. Tá? Então, tem algumas atitudes clássicas aí também. A agressividade é uma delas. E a pessoa faz cara, sabe de quê? De galinha morta. A pessoa faz cara de sonsa, a pessoa faz cara de galinha morta, a pessoa faz cara de planta. Tipo assim, nada do que você falar vai me convencer. Então você fica aí com o que você tá pensando, porque eu já decidi o que tá certo aqui na minha cabeça e pronto, acabou. Certo? A terceira coisa a gente chama de cavalo de Troia. O que é cavalo de Troia? É levar uma informação. Então, quando eu chego para alguém e faço uma fofoca, que eu sei que essa fofoca vai chegar onde eu quero chegar, eu estou usando da manipulação. Porque eu sei que eu vou falar aqui e essa história vai chegar em quem eu quero. Então, eu uso um cavalo de Troia, né? É uma boa história pra gente colocar em uma das nossas lives também. Troia, muito bacana, gosto muito dessa história. Eu vou achar uma live para caber Troia aqui. Então eu manipulo pessoas e situações para machucar quem eu quero machucar. Por exemplo, terminei um relacionamento e eu quero que a pessoa saiba que eu tô com o cotovelo machucado e eu tô mal e eu tô péssimo e eu não vou sair por baixo. Eu quero que a pessoa saiba que eu tô me lixando pra ela, que pra mim ela é indiferente, que ela é isso, que ela é aquilo. Então eu vou em pessoas pra tentar manipular as histórias e fazer com que chegue até a pessoa. Então isso aí a gente chama de cavalo de Troia. A quarta a gente chama de abuso da gratidão. Isso acontece muito com pais e filhos, tá? As mães, principalmente, têm a tendência de jogar na cara e de fazer para os filhos aquilo. Olha tudo que eu fiz por você, olha o que eu faço por você, e você vai me abandonar agora nesse momento tão difícil, nesse momento tão complicado da minha vida, você vai me deixar, você vai me abandonar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então tem essa coisa do você não vai ser grato a mim, olha tudo que eu fiz por você. Então tem muito essa coisa de quando usa o abuso, você não vai ser grato, você tem que fazer isso. Então tem isso aí, mas lembrem-se sempre, manipulação tem dor, a outra parte não quer. A outra parte, ela já virou para você e falou: ei, eu não te amo. Ei, eu não quero comprar esse carro. Ei, eu não quero fazer isso. E você tá ali. Agora, se existe condições de conversa entre partes, ok, isso não é manipulação, isso é persuasão, isso é convencimento, isso é como que você consegue lidar com as situações, tá? Então tenham claro isso. E tem uma outra coisa chamada perspecticídio, que nome esquisito, né? Mas ele existe. Que é quando a pessoa usa uma forma de diminuir a outra. Sabe quando a pessoa vive diminuindo a outra? Se o trabalho dela tá indo bem, ela é tipo assim, ó, quer ver? Deixa eu falar uma clássica, que a pessoa diminui a outra nesse sentido aqui. Por exemplo, a pessoa tá tendo sucesso. Presta atenção, hein? A pessoa tá tendo sucesso, aí ela chega pra pessoa que ela tá junto, o relacionamento, e conta algo sobre o sucesso. E aí a pessoa vira e fala assim: mais do que sua obrigação. Qualquer pessoa faria isso. Quem é você na fila do pão para achar que você é diferente? É o seu trabalho. Você tem que se doar mesmo. Você tem que fazer isso. Isso é uma forma de meio que dar uma machucada na pessoa e falar menos. Porque quem tá acima aqui sou eu. Então, a manipulação, ela tem essa sutileza, às vezes, de tentar diminuir, de falar que a outra pessoa não consegue fazer as coisas sozinhas. Isso, às vezes, é muito sutil, porque você é fraca, porque você é insegura, porque você é inseguro, porque você não consegue, porque você é isso, porque você é aquilo. Isso. Você desmerece a outra pessoa, você desmerece o que a pessoa é capaz. Então, isso faz com que a pessoa se sinta vulnerável, mal, e ela acaba achando que ela precisa de você, ela precisa do manipulador para aquilo.
Então, muito cuidado com isso aí também, tá bom? Esses foram as 5 dicas para você ter um pouco de sutileza na hora de perceber manipulação. Então, gente, olha só. Agora, escreve essa frase que eu vou falar, que é a nossa frase final, que é a frase que finaliza a nossa aula live de hoje sobre manipulação psicológica. A manipulação só existe à medida que você sente e sabe e está sendo manipulado. A manipulação só existe se você sente, se você sabe, se você já percebeu, se você já sacou, se você não quer mais aquilo e você percebe que todas as coisas acontecem e você já tem certeza que você está sendo manipulado. Se isso não existe, se você faz porque você quer, se você tá porque você quer, se você julga que ama e você julga que aceita, isso não é manipulação, isso é persuasão, isso é convencimento, isso é troca. Isso existe em relacionamentos, nós somos seres relacionais e a gente realmente precisa disso para nossa sobrevivência. A gente precisa de troca, a gente precisa que as coisas aconteçam nessa dinâmica. Então, gente, foi isso a nossa noite. Desculpem mais uma vez por conta do celular, eu acho que eu não vou usar mais o outro celular, eu vou usar direto esse, mas esse foi o nosso papo, nosso encontro com a Su de hoje foi manipulação psicológica. Muito obrigada pela presença de vocês até o final, o tempo de vocês para mim é preciosíssimo, eu fico muito feliz, eu fico maravilhosa e maravilhada quando eu estou aqui falando com vocês, e eu agradeço sim, de coração pela presença até o final. Então, é isso. A nossa próxima live, eu não sei qual vai ser o dia ainda, porque, gente, eu faço aniversário, tá? Tá chegando meu aniversário e final de semana que vem, no sábado, eu vou estar comemorando o meu aniversário. Então, eu não estarei aqui com vocês, tá? Mas a gente vai achar um dia para encaixar o nosso próximo assunto, tá? O nosso próximo assunto, que eu, se eu não me engano, é autorresponsabilidade, eu acho. Não tenho muita certeza. Mas eu acho que é autorresponsabilidade. Mas eu vou ver. E nós vamos adiantar aí para ver o dia, qual o dia do nosso próximo encontro com a Su, tá bom? Beijo grande para vocês. Boa semana. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês parem para refletir. Persuasão na veia, sim, eu faço persuasão porque eu quero levar conhecimento, eu quero ajudar, eu quero que vocês compreendam, eu quero que vocês expandam a consciência, expandam os relacionamentos, que aprendam, que saiam de sofrimentos, que compreendam um pouco mais sobre a vida, sobre a finitude da vida. Então eu sempre estou aqui falando sobre isso e tentando ajudar vocês a ter uma nova percepção, e se servir para vocês tudo que eu falei, pega, faz algo, ajuda alguém, ensina, fala, leva pra frente, mas faz alguma coisa para resolver a vida, porque a vida tem prazo de validade, tá bom? Ó, beijo para vocês do fundo do meu coração, beijo na alma, até a próxima e muito obrigada a vocês que ficaram até agora comigo, tá bom? Ah, peraí, nossa foto de planta, tá? Vamos tirar uma foto de planta? Para quem quiser postar lá. Talvez vocês já até tiraram, mas deixa eu fazer uma cara de planta aqui para vocês, mais bonitinha. Ó, 3 segundos com cara de planta, tá? Vamos lá. 1, 2. Tá bom já, né? Vocês já tiraram, eu acho. Meu cabelo tá muito escorrido. Gente, tchau! Já quem tirou aí, vão tirar e tal. Então, valeu. Beijo. Até a próxima.